Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Bom, aqui quem vos fala é o professor Edinho's First, the Imperial from Maracajá, certo? Hoje agora é sábado, dia 29 de agosto, às 21h38 da noite, né? Estou aqui sozinho porque eu fui convidado para ir ao aniversário, mas eu não fui, porque eu estou me prevenindo do Covid. O professor tem muitas comorbidades, né? Então, muitas não, duas comorbidades, que é diabetes e obesidade. E eu não quero, então, me arriscar em vão, tá bom? E eu aproveito para gravar essa aula para vocês, que seria amanhã, né? Que é domingo que eu gravo, mas eu vou gravar hoje. Pessoal, o tema dessa semana é pré-modernismo, tá? O professor Edinho vai fazer uma abordagem aqui rápida, tá? Bem rápida, porque a orientação da coordenação pedagógica do nosso colégio Murialdo é que as aulas sejam curtas. Eu nunca consigo, mas eu sempre tento, tá bom? Gente, pré-modernismo. Tem esse nome, pré-modernismo, porque o pré-modernismo não se sustenta como uma escola literária em si, assim como o realismo, o romantismo, o barroco, o arcadismo. Por quê? Os autores desse estilo literário, eles não estavam unidos no ideário comum, como vai acontecer depois, em 1922, com os artistas do modernismo mesmo. O modernismo, vocês vão amar o modernismo. É uma das minhas escolas preferidas, tá bom? Então vamos lá. Quando que aconteceu o pré-modernismo? No momento de transição, certo? Ou seja, no de transição tanto social quanto artístico no cenário cultural. Então a palavra-chave, né? A palavra-chave do modernismo vai ser o quê? Transição. O período ele vai de 1902 a 1922, porque nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 acontece a Semana de Arte Moderna no Brasil, no Teatro Municipal de São Paulo, que vai ser o marco inicial do modernismo no Brasil. Então, pessoal, a gente tem aí de 1902 a 22. Então a gente tem 20 anos, né, de modernismo, de pré-modernismo, certo? O marco inicial foi a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma versão que eu comprei com meu sobrinho. A versão original o professor já leu na faculdade, sabe? Não voltei a ler, até uma falha minha, sabe? Preciso voltar a ler essa aqui, ó, Os Sertões, certo? Os Sertões. Os Sertões, então, ele retrata, sabe, a Guerra dos Canudos. Mas eu não quero me aprofundar nele hoje, porque eu pretendo fazer aulas sobre ele, certo? Quem escreveu foi o jornalista e depois dessa obra, sem a menor sombra de dúvida, considerado um escritor de fato, né, um literato, Euclides da Cunha, tá bom? Então, marco inicial, publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, certo? O contexto histórico é tudo o que acontece ao redor do autor no momento que o autor dá à luz, né, as obras que dá. Dentro das obras, tu sabe que tem refletido o espelho social. Na verdade, a obra é o espelho social, né? Então vamos lá. Vai ter um autor que é muito conservador, que é o Lima Barreto, que cai na UFSC o ano deste ano, né, com o Cemitério dos Vivos, certo? Mas eu estou falando aqui, primeiramente, é o contexto histórico, que é a Primeira República, o declínio da monarquia, não houve o terceiro reinado, né, que seria da Isabel, né, não houve, e a ascensão da monarquia, Primeira República. Vai ter também o Brasil rural. Muito do Brasil era rural, embora as capitais estavam ganhando um ar afrancesado em virtude da Belle Époque, tá?
vai ter revoltas civis, como a revolta da vacina e a revolta da chibata. Sempre quando eu estou neste conteúdo, o professor Dani já tem explicado para vocês isso. Então, caso ele não tenha explicado, eu faço uma aula também só sobre isso, se for o caso. Vai ter urbanização, principalmente porque veio a imigração com o fim, né? Com o fim, entre aspas, da escravidão, com aquele projeto de embranquecer o Brasil, né? Buscar os descendentes de italianos, açorianos, alemães para cá, né? Então, teve muita imigração, muitos foram trabalhar nas lavouras, mas muitos ficaram morando na cidade, inclusive em cortiços, né? Vai ter República Café com Leite. O que é República Café com Leite? Como vocês sabem melhor do que o professor, aquela época em que oscilava sempre um presidente de Minas e um presidente de São Paulo. Ok? Aqui eu vou ter a Guerra dos Canudos. Este contexto histórico é de suma importância, porque dele nasce os sertões. Nós vamos estudar bem detalhado os sertões, tá bom? Eu prometo, tá bom? Então, gente, vai ter muita miséria social, como ainda tem hoje. O Nordeste, naquela época, muito mais esquecido pelos governantes do que é hoje. Aqui nasceu de novo os sertões. O professor Daniel também vai falar da Guerra dos Canudos, com certeza. Tá bom? Vai ter as características, certo? Vai ter autores conservadores, como o Lima Barreto, certo? O Lima Barreto, ele vai ter um pé lá no realismo, quase no naturalismo. E dá para perceber também, né, no próprio livro O Cemitério dos Vivos, essas características. Mas vai ter autores bastante inovadores do ponto de vista de denunciar as questões sociais. O mais inovador deles, na minha opinião, é o Euclides. Tá bom? Então, se por um lado tem autores como Monteiro Lobato e como Lima Barreto, que eram mais conservadores, nem sempre eram conservadores e nem de todo conservador, mas tinham um pé no conservadorismo, que também não é ruim, tá? Ser conservador não é ruim. Eu vou ter autores de renovação, sabe? Que eles retratavam a realidade brasileira e as tensões vividas naquele período difícil do país. Desse modo, vou ter então uma ruptura com o passado artístico-literário, pois os autores adotavam inovações na escrita até então nunca utilizadas, certo? E eu vou ter o regionalismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante, principalmente pelo Monteiro Lobato, sabe? Com o Jeca Tatu, por exemplo, em que ele vivia sempre com amarelão, cansado, não cultivava a terra, não capinava. Tem uma crítica aí ao abandono do homem do campo, ao abandono do homem do campo. O homem do campo ainda hoje é abandonado, principalmente o homem do campo pobre ou não rico, né? Não há incentivos fiscais, incentivos de projetos para incluir as pequenas famílias de agricultores, né? Então, naquela época era pior ainda. Desse modo, uma das características do pré-modernismo é a literatura denúncia. Ou seja, os livros denunciam a desigualdade social, principalmente do sertão nordestino, mas também dos cortiços, sério, ou seja, dos subúrbios do sudeste. E daí eu vou ter um autor que vai trazer palavras apoéticas. Este autor, ele está na apostila de vocês, ele estava o ano passado colocado junto com o simbolismo, porque ele na verdade é o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele é inclassificável. Talvez ele não caiba nem no simbolismo e muito menos, né? E muito menos no aqui não tem esse, e muito menos no pré-modernismo. Por quê? Olha a característica dele. É só ele aqui. Olha a característica dele.
termos médicos que nunca haviam sido empregados na poesia, como escarrar, amoníaco, hemácia, catarro, né? Tem um poema dele que ele fala, né? Somente a ingratidão, essa pantera, será tua companheira inseparável. Então, amigo, acenda o teu cigarro e afasta essa mão vil que te afaga e escarra na boca que te beija, né? Mas eu também vou falar sobre ele em outro momento, tá? Ou pelo Meet, ou aqui gravando. E daí eu vou ter autores ligados à contemporaneidade, né? Se eles retratam a realidade, eles vão estar preocupados com a realidade atual e não do passado, né? Certo? Então seriam essas as características e o contexto histórico. Vamos lá. E o contexto histórico do pré-modernismo. Vamos retomar as características. Conservadorismo, principalmente o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. Mas tinha renovação, tá? Tinha ruptura com o passado, autores que vão retratar regiões, né? A miséria do homem do campo e juntamente com costumes do homem do campo, por exemplo. Costumes do Arraial, né? Do Arraial do Belo Monte, lá da Bahia, do interior da Bahia, costumes do interiorano, né? Que mora lá no interior de São Paulo, que era o Jeca Tatu, certo? Então, outra característica importante também vai ser a literatura. Isso tudo é uma literatura de denúncia que vem esfregar na cara da sociedade, né? Que vem esfregar na cara da sociedade isso. Contemporaneidade, porque autores preocupados com o seu momento. E os autores, então? Quem são os autores? O professor tem aqui material para vocês, os autores. Eu tenho aqui o Monteiro Lobato, certo? O Monteiro Lobato escreveu várias obras. Vocês conhecem muito pelo livro Reinações de Narizinho, que a Rede Globo e a TV Tupi antes imortalizado na obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas ele é um autor, então, pré-modernista. Vocês não sabem, mas quando vocês assistiam O Sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês já estavam assistindo, tendo contato com o escritor pré-modernista, tá bom? O outro autor é o Lima Barreto, tá? Que ele escreveu O Cemitério dos Vivos, né? Que vai cair na UFSC deste ano. Mas ele também escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, Clara dos Anjos, por exemplo, que são romances ligados ao subúrbio, que retratam, Clara dos Anjos principalmente, retrata muito o subúrbio, certo? Este aqui é o Euclides da Cunha, certo? Com o livro Os Sertões. E este daqui é bem fofinho, né? Olha se não é fofinho. É o Graça Aranha, sabe? O Graça Aranha escreveu um livro que ele é pré-modernista chamado Canaã. O professor Edinho vai se aprofundar depois nele, tá bom? E aqui eu tenho o nosso inclassificado, Augusto dos Anjos, que escreveu uma obra de poema chamada Eu, tá? Poemas muito bonitos, entretanto não deixam de ser muito tristes. Ser poemas muito tristes, tá bom? Aqui eu tenho Os Sertões, do Euclides, Urupês. Esse Urupês é do Monteiro, tá? O Eu, a obra Eu, do Augusto. Canaã, que é uma obra bem triste, sabe? É uma obra mais histórica, ideológica do que literária mesmo, sabe? Mas a Maria Perua que sofre bastante no começo ali. Tá, mas depois o professor vai trabalhar com vocês, certo? Aqui eu tenho o Triste Fim do Policarpo Quaresma, tá bom? Certo? Então, pessoal, hoje essa aula deu 14 minutos, é uma aula bem curta, é uma aula introdutória para introduzir os nossos trabalhos acerca do pré-modernismo, tá bom? Que é um conteúdo novo para vocês. O terceiro não é um conteúdo revisional. E eu vou fazer diferente agora. Eu não vou dizer lá o que eu quero. Para o aluno saber o que eu quero, ele tem que assistir esse vídeo até o final. O professor Edinho quer que você faça isso, ó. Que você coloque no seu caderno essas informações aqui. Todas essas informações aqui que eu dei. O título, palavra-chave, o período, ó. Coloca o título, dá um pause no vídeo, certo? A palavra-chave,
o período, o marco inicial, copiei no teu caderno, ó, o marco inicial, o contexto histórico, daí tu vai escrever todas as coisas do contexto histórico, que é a Primeira República, o Brasil Rural, revoltas civis, revolta da vacina e da chibata, urbanização, imigração, café com leite, guerra dos canudos, miséria social, Nordeste esquecido pelos governantes. Agora faz um outro item, características, que são conservadorismo, cultivavam os valores naturalistas, renovação, retratavam a realidade brasileira e as tensões sociais vividas naquele período difícil, ruptura com o passado, adotavam inovações na escrita até então nunca utilizadas, como por exemplo o uso de palavras apoéticas, certo? O regionalismo, que é a miséria do homem retratada de forma chocante, a miséria do homem retratada de forma chocante. Ó, a literatura denúncia, os livros denunciavam a desigualdade social do sertão nordestino e dos subúrbios do sudeste. Palavras apoéticas, termos médicos que nunca haviam sido empregados na poesia. E contemporaneidade, certo? Autores, tu vai colocar, ó, o nome de cada autor que está aqui, certo? O Monteiro, o Euclides, o Augusto e o Graça Aranha, certo? Vai colocar uma obra, só uma obra ao lado dele, no teu caderno. Vai bater foto do teu caderno e mandar para o professor, certo? Gente, é isso aí. Eu também vou passar para vocês os próximos capítulos do livro da Júlia Lopes de Almeida, tá bom? Forte abraço.